Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou aceitar me separar de você. Nem que você me expulse, me excomungue da tua vida. A gente nunca vai se separar. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Esta é a segunda parte da história de Júlia e Matias, fazendo uma breve retrospectiva. Júlia e Matias se conhecem e imediatamente se apaixonam. Tempos depois, ao voltar da praia, um dia antes do combinado por insistência de Júlia, sua família se envolve num acidente na estrada, do qual apenas ela sai viva. Seu pai e sua mãe não resistem aos ferimentos. Por ter provocado a antecipação da viagem de volta, Júlia se convence de que foi a culpada pela morte dos pais e cai numa profunda depressão. E é então que Matias tem a chance de demonstrar todo o seu amor e sua dedicação, cuidando e consolando a noiva. Tempos depois, ele sugere que os dois se casem antes do que haviam planejado, até por conta da mudança radical na vida de Júlia, provocada pelo acidente. Eles acabam se casando, embora apenas no cartório, até que tempos depois ela engravida. Tudo corre bem, até que por volta do 3º mês de gestação, ela começa a sentir dores terríveis no abdômen e acaba sendo encaminhada ao hospital, onde desmaia ou é sedada, ela não consegue lembrar. Quando acorda, seu marido está ao seu lado, no quarto, segurando a sua mão. E quando ela pergunta pelo bebê, é a partir daí que retomamos a narrativa. Ele perguntou se eu estava sentindo alguma dor. Só que na minha cabeça não havia espaço para pensar em dor. Eu só queria saber se estava tudo bem com o nosso filho. E foi nisso que insisti com ele, sem soltar a minha mão. Me olhando com aquele olharzinho triste, não sei se de preocupação comigo ou com a voz sumida, ele só falou: não se preocupa com isso agora, amor. O importante é você estar bem. Ele falou aquilo, mas eu não concordei. Não, Matias, isso agora não interessa. Eu quero saber do meu filho. Pelo amor de Deus, me fala. Ele está bem? Eu perdi o meu bebê. Ele não respondeu. Apenas fechou os olhos, baixou a cabeça e as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Na verdade, não foi preciso ele dizer uma palavra. Eu já sabia que tinha perdido meu filho. Olha, eu me senti como se um buraco tivesse sido aberto sob os meus pés. Tudo ficou negro diante de mim. Meu sentimento era de que aquilo não estava acontecendo, só podia ser um pesadelo. Meu Deus, depois de todo o sofrimento que eu tinha passado com a perda dos meus pais, por minha culpa, porque fui eu que os convenci a antecipar aquela viagem de volta. Agora mais aquele revés. Por quê, meu Deus, por quê? O que eu tinha feito de tão medonho para merecer aquela cruz? Minha cabeça e meu coração já estavam despedaçados por aquele sentimento de culpa que não me dava trégua. E agora a notícia de que tinha perdido meu filho. Olha, eu me sentia a mais desgraçada das mulheres, a pior das criaturas do mundo. E mesmo meu marido tentando me consolar, dizendo que tudo tinha sido uma terrível fatalidade. Eu não estava preparada para mais aquele golpe. Nada me tirava da cabeça que, mais uma vez, a culpa era minha. Mais do que isso, eu acho que a perda do meu filho era, na verdade, um castigo por eu ter provocado a morte dos meus pais. Outra vez, minha vida virou pelo avesso. Eu olhava para o rosto do meu marido, triste, desconsolado, sem saber o que fazer para me levantar do chão mais uma vez, e me sentia ainda pior, porque se ele estava sofrendo,
Era por minha causa. É claro que era por minha causa. Por que Deus não tinha me levado junto? Em vez de me deixar aqui morrendo em vida de tanta culpa, de tanta tristeza. Era só o que eu sabia me perguntar. Por incrível que pareça, em nenhum momento meu marido me culpou. Ao contrário, fez de tudo para que eu me recuperasse de mais aquele baque. Não saiu do meu lado um instante sequer. Chegou a colocar o seu emprego em risco. Fazia de tudo por mim. Cozinhava, cuidava da casa. Até porque eu não prestava para nada. Eu não tinha ânimo para me levantar da cama. Ele só faltava colocar a comida na minha boca, porque o resto tudo ele fez. Meu Deus, como esse homem me amava. E como devia estar sofrendo por me ver acabada daquele modo, destruída por aquela depressão profunda que tomava conta de mim. A verdade é que vê-lo se desdobrando em 10. E eu não podendo retribuir todo aquele amor, aquela dedicação, que eu nem sabia se merecia. A verdade é que uma ideia começou a tomar conta da minha cabeça. Eu só pensava naquilo, dia e noite sem parar. Eu não mereço esse homem. Eu não mereço. Ele me amava. Eu sabia muito bem disso. Eu também o amava mais do que tudo na vida, mas eu não o merecia. Ele devia estar casado com uma mulher que lhe desse alegria e não preocupação e tristeza, que era tudo o que eu tinha para lhe oferecer. Como se fosse pouco, eu já tinha perdido um filho e provavelmente nunca mais conseguiria engravidar. Ou mesmo que engravidasse e se acabasse perdendo a criança de novo. O que era o mais provável em se tratando de uma criatura como eu. Quem sabe minha vida já estivesse fadada a ser uma eterna tragédia. Eu só pensava nisso, dia e noite sem parar. Eu não queria essa vida para ele. Eu não queria que ele sofresse por minha causa. Ao contrário, ele merecia toda a felicidade do mundo. Eu queria que ele fosse feliz, não um eterno frustrado do meu lado. Em vez de viver a sua vida, ele estava, na verdade, desperdiçando o seu tempo comigo, me levantando a todo instante do chão. A verdade é que aquela minha amargura tinha tornado o nosso casamento um martírio. Ele nunca reclamou de nada, nunca. Pelo contrário, fazia de tudo para me animar, para me consolar. Nunca saiu de perto, mas eu comecei a me dar conta de que não merecia toda aquela atenção. E aquela ideia fixa começou a martelar a minha cabeça. Ele merece alguém melhor do que eu. A meu lado, ele nunca vai ser feliz. Pelo contrário, eu vou enterrar esse homem. Por mais que eu ame, jamais conseguirei fazê-lo feliz do jeito que ele merece. Por mais bobo que fosse esse pensamento, deixá-lo livre para que ele pudesse conhecer outra mulher melhor do que eu, que fosse capaz de retribuir o seu amor, começou a me parecer a atitude mais digna que eu poderia tomar. E o pior é que esse pensamento só me fazia afundar numa depressão ainda maior. Chegamos a conversar sobre isso, por minha iniciativa, claro, mas ele sempre falava exatamente a mesma coisa. Sabe, repetia as mesmas expressões, as mesmas palavras, e não queria saber daquilo. Pelo amor de Deus, Júlia, não fala isso nem de brincadeira. Será que você não percebe que eu te amo? Para mim, você é a melhor mulher do mundo. Nenhuma outra seria capaz de me fazer feliz, só você. Você sabe disso. Mas se eu nunca mais puder ter um filho, hein, Matias? E aí, como que vai ser? Eu bem esqueci isso. Você não teve culpa. Foi uma fatalidade. E depois, tem outra. Tantas mulheres já passaram por isso e depois tiveram uma porção de filhos.
Isso vai passar, é só uma fase. Você vai ver. Ah, meu Deus, como eu queria me convencer disso. Não sei de onde tirei forças para voltar a trabalhar. E até com a minha amiga lá da firma, o meu assunto era sempre o mesmo. Eu não falava de outra coisa. Ela também achava que eu devia tirar aquela culpa boba da cabeça, me dava conselhos, me consolava, só que mesmo assim, a ideia fixa de separação não me dava sossego. Eu sabia que, a meu lado, o Matias não teria nunca a vida que merecia. Então a única saída era deixá-lo livre, para que ele pudesse encontrar uma pessoa melhor do que eu. Eu não queria ser um peso morto por meu marido o resto da minha vida. Meu Deus, se eu amava, a minha única preocupação devia ser a felicidade dele. Eu só sabia fazê-lo infeliz. Até que, de tanto eu insistir, a Marília me passou o telefone de um advogado amigo dela que cuidava dessas questões de separação. E um dia eu marquei uma consulta. Cheguei ao escritório, ele pediu que eu sentasse, perguntou algumas coisas, quis saber a minha situação com o meu marido. Então, a Marília me falou que a senhora está querendo se separar do seu marido, né? Mas me diga, é vontade dele também? Ele está de acordo? Não. Quer dizer, nesse momento não, mas vai acabar concordando. Ele gosta de mim. Acaba sempre fazendo o que eu quero. Mas então é uma decisão da senhora. A senhora não gosta mais dele? É isso? Eu amo meu marido mais do que tudo na vida, doutor. Na verdade, ele é tudo para mim. Desculpe, mas eu acho que não estou entendendo. A situação, quer dizer, nem tente entender, doutor. É muito complicado. Nem sempre basta gostar. Aliás, tem horas que deixar a pessoa livre para ela ser feliz com alguém que realmente a mereça é a melhor prova de amor que uma mulher pode dar. Sim, mas pelo que entendi, o seu marido a ama, quer dizer, tanto que nem concorda com a separação, não é isso? Mais ou menos. É que talvez ele não saiba aquilo que lhe convém. Mas eu tenho a cabeça boa. Eu sei muito bem o que é melhor para ele. Notei que ele ficou confuso. Até porque, vamos convir, para quem não soubesse o que já tínhamos passado e não conhecesse os meus motivos, parecia loucura o que eu estava dizendo. Depois de alguns segundos, eu acho que ele desistiu de entender e só falou aquela frase. Bom, se a senhora acha que essa é a melhor solução, podemos marcar uma nova reunião para a semana que vem. Juntamos os documentos necessários, eu vou dar uma listinha para a senhora, esclarecemos mais alguns pontos e damos entrada no processo. Aliás, se a senhora conseguir convencer o seu marido a vir também, vai ficar tudo mais fácil, porque se houver acordo e for por via consensual, eu posso representar os dois. Não haverá necessidade de um outro advogado. Não se preocupe, doutor. Ele virá. E mesmo que não venha, a gente aí pensa numa outra solução. O importante é que eu estou decidida. Olha, eu saí daquele escritório como se tivesse cumprido uma missão. Mas tinha sido a missão mais dolorosa que eu já tinha cumprido em toda a minha vida. Meu coração estava despedaçado. Mesmo com a certeza de que era a decisão certa, eu sabia que estava renunciando ao amor da minha vida, pelo bem dele mesmo, mas estava renunciando. Eu não podia ser um peso morto na vida da pessoa que eu mais amava nesse mundo. Eu precisava tomar uma atitude, mas só Deus sabe o quanto eu sofri. Eu queria ver o Matias feliz. Para mim agora era só isso que importava.
mesmo que fosse ao lado de outra mulher. Eu já tinha sido responsável pela morte dos meus pais. Também me sentia culpada pela perda do meu filho. Foi um castigo, eu sei que foi. E agora não queria ser a responsável pela infelicidade do homem que eu mais amava na vida. Por isso a melhor saída era deixá-lo livre para ser feliz ao lado de alguém que o merecesse. Era isso que eu precisava fazer. Depois, naturalmente, conversei com ele. Contei que tinha procurado um advogado para tratar da nossa separação, mas ele mais uma vez não concordou, como eu já esperava. Falou que aquilo era uma loucura, que jamais iria se separar de mim, que me amava, que queria ficar comigo o resto da vida. Conversei também com a Marília. E ela também achava que era doideira da minha cabeça. Tentou me convencer mais uma vez de que eu não tinha culpa de nada, que eu era uma pessoa do bem, amada pelo marido, e que ele também não merecia mais aquele castigo que seria a nossa separação. Ela achava, como aliás todo mundo achava, que o destino é que tinha provocado as circunstâncias da minha vida. Todas as minhas perdas, eu não tinha culpa de nada. Era isso que ela pensava. Até porque, se fizesse isso, palavras dela, estaria, na verdade, punindo também o meu marido, que me amava mais do que tudo. Confesso que fiquei um pouco insegura quando ela me falou todas aquelas coisas. E, afinal de contas, é tão dolorido renunciar à pessoa que a gente ama. Se bem que era por amá-lo que eu queria que ele fosse feliz. E o único jeito era deixá-lo livre, para que ele pudesse encontrar felicidade nos braços de outra pessoa. A minha vida já era um desastre. Tudo tinha dado errado para mim. Eu não queria acabar com a vida dele também. Depois conversamos mais uma vez sobre a separação. Porém, uma vez mais, não consegui convencê-lo. Nem bem comecei a falar, e ele já veio me abraçando e suplicando que tirasse aquela ideia da cabeça. Olha, só Deus sabe o peso nas minhas costas. No entanto, no dia da visita ao advogado, levantei da cama decidida. Era para o Matias ter ido junto comigo, mas como ele não concordava, acabei indo sozinha mesmo. Expliquei a situação para o Dr. Ramiro. Contei que meu marido continuava não aceitando a separação, mas que eu já tinha tomado a minha decisão e queria que ele corresse com os papéis. Por mais estúpida que pudesse parecer aquela minha postura, eu sabia que era a melhor coisa a ser feita. Um dia, ele ainda iria me agradecer. Até que, de repente, o Dr. Ramiro me fez aquela pergunta, assim, de supetão, como se estivesse, sei lá, argumentando contra a minha decisão. Dona Júlia, me diga uma coisa, porque até agora eu realmente não consegui entender. A senhora quer se separar do seu marido exatamente por quê? Sabe, aquela pergunta me pegou tão de surpresa. Ele já tinha concordado em fazer a separação. Eu já tinha explicado tudo. E mesmo que ele não tivesse entendido, que importava isso? Era o que eu queria. E ele, sendo advogado, tinha de fazer o seu trabalho, entendendo ou não. De qualquer modo, sei lá por quê, eu comecei a me explicar, tentando justificar a minha decisão. Só que ele ficou, sabe, dando contra o tempo todo, contestando tudo o que eu dizia. Sabe, a coisa mais esquisita do mundo. Eu olhava para a cara dele e não entendia. Até que, pelas tantas, ele me interrompeu. Olha, a senhora me perdoe, mas eu não vejo nenhuma razão para essa separação. Por isso, me desculpe, mas eu não vou poder representá-la. Lamento. Eu fiquei atônita. Mas como assim, doutor? O senhor é advogado. O senhor não pode recusar uma causa. Como que o senhor pode recusar defender minha
de mais a mais, eu conheço os meus motivos e basta. E sei que vai ser melhor para todo mundo, principalmente para o meu marido. Quando eu falei assim, ele deu uma olhada assim para o lado. Bem, isso só tem uma pessoa no mundo que pode lhe responder. Por que a senhora não pergunta para o seu marido? Eu fiquei olhando para ele, sem saber o que pensar, até que ele deu a ordem. Matias, se aproxime. E foi então que, para minha surpresa, vi meu marido surgindo da salinha do lado. Eu não fazia a menor ideia de que ele estivesse ali, muito menos que andasse conversando com o meu advogado. Ele parou assim diante de mim, com aquela expressão chorosa. Eu não aceito te perder, Júlia. Você nasceu para ser a minha mulher. Eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou aceitar me separar de você, nem que você me expulse, me excomungue da tua vida. A gente nunca vai se separar. Eu fiquei olhando pro rostinho dele. A verdade é que ele estava quase chorando. Eu ainda tentei argumentar. Mas, Matias, não fale mais nada. Eu não me importo com o que você vai falar. Eu não vou me separar de você. Eu só me separo de você morto. Fora disso, a gente vai ficar junto para sempre. Eu estava tão atônita, tão sem saber o que dizer. Sabe, eu não esperava por aquela presença do meu marido ali. E foi então que daquela mesma salinha de onde meu marido tinha saído, eu vi surgindo uma outra pessoa. Era Marília, a minha amiga que tinha indicado o advogado para mim. Ela me encarou. E o pior é que já foi me intimando. Você não vai contar para o teu marido, não, Júlia? Eu sabia do que ela estava falando. Sabia muito bem. Na verdade, só nós duas sabíamos. Nisso, o Matias me olhou assim, confuso. Como assim? Contar o quê? Repito, eu sabia ao que ele estava se referindo. Na verdade, além de mim, só ela sabia. Eu não tinha contado para ele, até porque só tinha descoberto no dia anterior. E mesmo assim, nem era uma coisa garantida. Eu não imaginei que a minha amiga fosse me colocar naquela situação. Sequer sabia que ela também estava ali, no escritório, sem saída. E até porque, cedo ou tarde, ele teria de ficar sabendo mesmo, eu teria de contar. Encarei meu marido e fiz aquela revelação. Tô grávida de novo, Matias. Descobri ontem. Grávida? Mas você tem certeza? Tenho. Quer dizer, fiz só um teste de farmácia, mas eu tenho certeza sim. Não dizem que a mãe sempre sabe? Nessa hora, o rosto desse homem se iluminou. Mas se iluminou de um jeito que parecia até que ele que estava com um semblante sofrido, aquela carinha de tristeza. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, ao mesmo tempo em que ele se abria num sorriso maior do mundo e me abraçava, um abraço que quase me sufocou. E naquele instante, como se fosse a mão de Deus pousando sobre nós, eu senti uma paz indescritível, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Aquele abraço foi como se fosse a própria mão de Deus me tocando, me abençoando. Abracei meu marido e choramos juntos. Aliás, não sei explicar, mas senti uma energia diferente ali naquela sala. Era como se os meus pais estivessem ali, presentes em espírito, me abençoando,
tirando aquele fardo que eu carregava há tanto tempo. Saí daquele escritório de mãos dadas com o meu marido. Acabei desistindo daquela loucura de separação. Me convenci de que somente juntos é que podíamos ser felizes, mesmo depois de tanto sofrimento. Sei lá por quê. Talvez por aquela presença dos meus pais que eu senti ali, aquele dia, naquele escritório. Mas pela primeira vez, eu sinto aqui dentro de mim que finalmente eu vou conseguir ser feliz e fazer feliz o meu marido. Sabe, eu tenho a sensação, desde aquela tarde, de que o sofrimento finalmente acabou. Me vejo finalmente capaz de dar felicidade a esse homem que eu tanto amo e que tanto merece, principalmente agora que, mais uma vez, e dessa vez eu sei que vai dar certo, é uma certeza que eu carrego comigo. Quando antigamente eu só tinha incertezas, só tinha maus pensamentos, dessa vez eu confio, eu tenho uma convicção tão grande de que dessa vez meu filho vai nascer. Vai ser o nosso prêmio. Desta vez eu sei que vai dar certo. Sei que carrego aqui no meu ventre nosso filho abençoado, o fruto sagrado do nosso amor. Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias, dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou, comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal, dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Elci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.